Você já ouviu falar em amortização? Você sabia que com essa técnica dá para pagar aí, por exemplo, um financiamento imobiliário de 30 anos em 3 e se livrar de uma vez das dívidas? Fica comigo nesse vídeo que nós vamos conversar sobre isso. Fala pessoal, o Everton Maciel aqui com você. Hoje eu vim trazer um assunto bastante bacana para você e uma técnica para você pagar suas dívidas muito mais rápido. Principalmente financiamentos muito demorados, como financiamentos de carro, financiamentos imobiliários, como tem aí muita gente aí do Minha Casa Minha Vida devendo sua casa aí por 30 anos. Eu vou te passar algumas técnicas aí de como pagar esse financiamento de 30 anos em até 3. Lembrando para você, não é nenhum conto de fadas, tá bom? Não existe milagre nisso. Mas também não é tão complexo de se fazer e eu vou fazer algumas contas com você e mostrar como você pode fazer isso e sair dessas dívidas em muito menos tempo do que você imagina. Primeiro eu quero explicar para vocês o que é amortização. Amortização, pessoal, nada mais é do que a técnica de você antecipar parcelas, pagando aí valores um pouco a mais do que você pagaria normalmente e antecipando parcelas. Existem muita gente que fala isso, poxa, eu vou pagar a primeira e a última, já viu falando isso? Essa é a técnica de amortização. E eu quero explicar para vocês por que essa técnica ela é tão válida. Se você paga hoje um financiamento imobiliário, você vai ver lá que no extratozinho lá, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, quando vem para você, se você pagar aí, vamos supor, R$800, às vezes você vai ver lá o seguinte, ó, juros da parcela, R$600 às vezes, R$500, pagamento principal, R$300 ou R$200. Então esse valor que você está pagando aí da sua parcela do mês, naquele momento, 70%, 80% dele é composto de juros, somente juros. Por isso você leva tantos e tantos anos para pagar essa sua casa. Agora, quando você usa a amortização, que você antecipa uma parcela aí da sua prestação, você acaba pagando quase que totalmente o valor devido, ou seja, o valor principal. Se você paga, por exemplo, aqui R$1.000, 700 é juros e 300 é do principal, e você vai pagar uma última parcela, os mesmos R$1.000, eu te garanto que quase que o valor completo vai ser para bater o valor principal da parcela, diminuindo assim todos os juros que vai compor aí o seu endividamento naquele momento, o seu financiamento naquele momento, fazendo que inclusive na próxima parcela o valor referente aos juros seja um pouco menor na próxima parcela normal que você pagaria com o vencimento normal. Então essa técnica ela pega e faz um caminho para que você consiga quitar isso num período recorde de tempo. Claro que você precisa ter um valor para fazer esse tipo de procedimento, esse tipo de pagamento. Não basta você simplesmente querer, você tem que ter esse valor. Então, se você tem R$1.000, você vai ter que pagar R$2.000 em vez de 1.000, dobrar, né? Para isso você pode buscar aí às vezes uma renda extra que você tiver, usar a sua criatividade para aumentar a sua renda e fazer isso, mas eu garanto para você que vai valer a pena. E uma dívida que você teria ali que pagar durante 30 anos, se você tiver aí com 30 anos de idade, e você imaginar que você vai terminar de pagar a sua casa somente com 60 anos? Olha só, será que não vale a pena nós nos esforçarmos e eu com 30 anos terminar de pagar a minha casa com 33? Então, pense muito bem nisso e se esforce durante esse período. Eu vou mostrar para você na prática os cálculos de como isso funciona. Antes da gente entrar na conta propriamente dita que eu falei para vocês, você precisa saber que existem alguns tipos de amortização. Existe amortização por tabela saque, por tabela price e também uma amortização americana, uma tabela americana. Eu não vou entrar muito em detalhes nesses tipos de amortização, porque aí nós estaríamos numa parte muito técnica e comeríamos muito tempo desse vídeo para falar. Eu posso falar desses tipos de tabela em uma ocasião diferente, um vídeo diferente para vocês. Mas vamos nos atentar numa das principais que nós utilizamos aqui, que seria a tabela saque, por exemplo. E eu vou fazer uma conta para vocês, onde vai mostrar como você usaria essa técnica para quitar a dívida de 30 anos em 3. Pessoal, vou pegar a minha colinha aqui que eu fiz para vocês, porque quando se trata de números, nós precisamos ser precisos para vocês, para não ter enganamento, tá? Olha só, o que eu fiz para você?
Imagine que você tem uma dívida hoje de 100 mil reais de um investimento imobiliário, por exemplo. Você comprou aí Minha Casa Minha Vida. E a taxa de juros seja aí 10% ao ano, né, durante um prazo de 30 anos. Então se atente a esses números, 100 mil reais, 10% ao ano durante 30 anos. Você vai fazer pagamentos mensais aí de R$ 877,57, né? Olha só, no final desses 30 anos, olha quanto você pagaria, primeiro pagando isso. Você pagaria um total aí de mais ou menos 315 mil em 30 anos, isso incluindo todos os juros, né? Então, de 100 mil, você pagaria 315 mil, olha só. Por isso que o pessoal fala, poxa, eu pago 3 vezes o valor da casa? Paga. Só que mesmo assim eu ainda acho que compensa para você aí que é de baixa renda ter isso, até porque os valores das prestações hoje geralmente é bem menores que um valor de um aluguel. Não caia no conto de fadas, pessoal, que muitos gurus aí da internet falam, não compensa você ter uma casa, compensa você morar de aluguel e investir seu dinheiro. Isso depende muito, tá? Depois a gente pode ter uma conversa sobre isso para ver se é o seu caso ou não. Mas a grande maioria dos brasileiros deve sim ter a sua casa. E o Minha Casa Minha Vida é sim uma das opções viáveis para você alcançar esse sonho. Voltando aqui para nossa conta, pessoal, olha só. Você vê que você vai pagar mais de 200 mil, 215 mil de juros, né? Agora, se você fizesse um pagamento mensal de 2.777, eu sei que é muito, né? Mas é a conta que a gente tem que fazer para não te enganar. Você ia amortizar aí 50 mil reais no final do terceiro ano. E você pagaria um total de 150 mil em 3 anos. Ou seja, você pagaria apenas os 50 mil de juros, a metade. Economizaria aí 165 mil. E em 3 anos, você teria quitado aí a sua casa, o seu financiamento. Tá? Isso inclui juros, tá bom, gente? Então, vocês têm que ficar atento com isso. Mas você pode também, não precisa pagar tudo isso. Se você não consegue pagar tudo isso, você pode amortizar um pouco mais para frente, né? E vai sempre amortizando um pouquinho. Então, às vezes você não consegue pagar em 3 anos, mas você vai conseguir em 5 anos, em 7 anos. Uma conta que era para ser paga em 30, olha a grande vantagem que tem você usar o sistema de amortização. Agora, gente, olha só. Você já sabe o que é amortização, você sabe quais são as vantagens de você utilizar a amortização. Eu quero deixar nesse vídeo uma dica bônus aqui para você, como você deve se organizar para que sobre dinheiro para você poder utilizar a amortização. Separei aqui umas dicas para você. Por exemplo, criar um orçamento financeiro, gente. É muito importante que você tenha um orçamento financeiro. Aqui no canal tem vídeos sobre orçamento financeiro, sobre planilhas, tem planilha para você baixar, tem tudo. Então crie um orçamento financeiro para poder sobrar dinheiro para você. Outra coisa, você tem que estabelecer metas. Depois que você já sabe como utilizar, estabeleça suas metas aí de como você vai pagar, quantas parcelas você vai pagar. Poxa, eu vou pagar todo mês um a mais ou não consigo, vou pagar de 2 em 2 meses um a mais e por aí vai. Então, tenha metas para você, para que você possa se manter motivado e sempre fique dentro dessas metas. Outra coisa é escolher o sistema de amortização, como eu disse para vocês. Geralmente já vai estar embutido aí no seu financiamento, então fique atento, dê uma olhada sobre os sistemas de amortização, se informe quanto a isso, tá? Você vai ter que fazer os pagamentos antecipados. Gente, e por fim, quem quer fugir das dívidas, não faça novas dívidas, pessoal. O grande problema nosso é quando nós saímos de uma dívida, nós acabamos entrando em outra, né? Sem precisão. Então, fique atento a isso, não faça novas dívidas, se concentre na sua meta, que você vai conseguir pagar aí o seu financiamento de 30 anos em 3 ou 5 e você vai viver muito mais tranquilo. Para a gente finalizar esse vídeo aqui, a conclusão que nós temos é o seguinte: dá sim para pagar uma conta de 30 em 3 anos, mas você vai ter que se esforçar dobrado ou triplicado. Não existe nenhum conto de fadas, não existe nenhuma fórmula mágica. Eu vou pagar em 3 anos pagando a mesma quantidade que eu pago. Não, não é isso que nós estamos falando. Mas dá para fazer contas aí. Se a sua realidade não é essa, você pode fazer contas para pagar em um período um pouco maior, mas porém muito, mas muito antes do que seria o tempo original que você levaria para pagar
essa conta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas informações. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal para você receber mais dicas como essa, para nós conversarmos sempre aqui sobre investimentos, sobre a parte financeira, sobre empreendedorismo. É o que nós falamos muito aqui no nosso canal. Deixe aí também os seus comentários se você já usou essa amortização, se você faz essa amortização, se você tem alguma outra dica além dessa para ajudar também quem vai assistir esse vídeo, tá bom? Deixe o seu like também, que ajuda demais a gente. Um beijo no coração, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.